Olá pessoal, essa é mais uma aula de Excel e Visual Basic, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula 7, né? E para essa aula eu trouxe uma atividade um pouco diferente, né? A ideia dessa aula, a gente vai dar continuidade na exploração das barras de ferramentas, inclusive a gente vai aprender aqui uma nova ferramenta da caixa de ferramentas, que é a Schoolbar. E a minha ideia, o meu intuito nessa aula, claro, além de apresentar essa ferramenta, é mostrar para vocês como aproveitar a função de gravação de macro do Excel para gerar códigos, né? Para fazer aproveitar realmente o código que ele gera para você desenvolver nos seus projetos, ok? Foi uma das estratégias que eu usei muito mesmo quando eu estava no começo do estudo, e ainda uso hoje para poder ou facilitar a geração do código ou realmente para aprender um novo código, um novo comando dentro desse sistema. Ninguém detém todo o conhecimento, então a gente está sempre estudando. O estudo é constante, a gente nunca para de estudar, nunca para de aprender, né? Sobre sistemas em geral, sobre qualquer coisa na vida, na verdade, né? Ninguém tem todo o conhecimento, certo? Então, para iniciar essa atividade, eu vou inserir aqui dois objetos. Vou inserir um retângulo, vou inserir três objetos. Eu vou inserir um retângulo, ok? Chamado de retângulo 1. Ok, vou inserir aqui uma elipse, um círculo, ok, e vou inserir aqui também um triângulo, ok, para esse projeto da gente, certo? Vou pôr aqui em cima, tentar aqui nortear ele junto com essa linha aqui, final da linha 1 e essa linha 2, para ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, mais ou menos, né? Não perfeitinho. Ok, já tá bom para mim, certo? O que é que eu quero fazer nesse projeto? Eu quero mudar a cor dos objetos que estiverem selecionados, ok? Então, mas eu não sei como fazer isso, Bela. O que é que eu posso fazer? A gente vai vir aqui, ó, em desenvolvedor, gravar macro. Quem não sabe como gravar macro, existe uma aula, eu vou colocar na descrição, uma aula que a gente fez no curso básico do zero, Microsoft Office Excel, que eu falo sobre gravação de macro. Eu acredito que tem alguma coisa ali que pode lhe aproveitar antes de iniciar essa aula, atividade aqui, certo? Eu vou gravar aqui e vou botar aqui, ó, selecionar, selecionar, mudar cor, opa, tudo junto, selecionar e mudar cor, ok? Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer a macro já está gravando, tudo que eu fizer aqui vai ser gravado na ordem que eu executar, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é clicar no retângulo, vir na ferramenta de desenho e mudar para a cor vermelho. E aqui eu já vou parar a gravação. É só isso que eu quero gravar. Só isso que eu quero gravar. Feito isso, o que é que eu quero fazer? Eu quero analisar esse código para que eu possa mudar os objetos que eu quero selecionar e mudar as cores ao meu gosto, certo? Então vamos aqui, eu vou vir no desenvolvedor e vou clicar aqui em Visual Basic ou Alt F11. Vocês vão ver que ele criou aqui uma pastinha de módulo. Dentro dessa pasta de módulo é que vai estar gravada a nossa macro. Vamos analisar ela aqui. Olha só. O que é que eu fiz primeiro? A primeira coisa que eu fiz, lembrando que o VBA é uma linguagem de programação top-down, ou seja, ela lida de cima para baixo, passo a passo. A primeira coisa que eu fiz foi selecionar um retângulo. Então eu estou vendo aqui, ó, o que ele está falando para mim, ó, aqui
na folha atual, que é a planilha 1, escolhendo aqui o shape, o desenho aqui que a gente selecionou como alvo esse objeto aqui, que é o retângulo 1, certo? Olha só, retângulo 1, elipse 2 e triângulo 3, são os objetos que a gente tem. Nesse caso, o que eu mudei de cor foi o retângulo 1. Então, o retângulo 1 foi selecionado, certo? Então, vamos começar já a fazer o nosso projetinho. Eu vou clicar aqui, ó, em inserir user form e já vou criar aqui um botão para cada um. Um para o retângulo, um para o círculo e um para o triângulo. Ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vou colocar aqui. Certo? Eu vou nomear aqui como cell btn cell hat. Ok? Então Ctrl C para poder adiantar. Cell elipse e cell triângulo, né? Triângulo. Ok? Aqui nos textos também eu vou botar, vou colocar aqui um nome, né? Cell hat cell elipse e cell triângulo. Beleza? Show de bola. Como é que a gente vai fazer para aproveitar os códigos? Vou vir aqui, ó, onde está o módulo. Já descobri que esse código aqui é o que seleciona. Então, vamos lá. Vou dar um clique duplo aqui, ó, no cell hat e vou colar ele. Vou voltar aqui para código. Vou selecionar aqui esse outro aqui que seleciona a elipse. E vou voltar aqui e vou colar aqui também no que seleciona o triângulo, certo? Então eu tenho aqui o btn hat, o elipse e o triângulo, ok? E agora eu só vou colocar os nomes. Elipse 2 vai para o da elipse. Triângulo isósceles 3 vai para o triângulo. E vamos ver se isso aqui já está funcionando a parte de selecionar, apenas selecionar, ok? Selecionar elipse, selecionar retângulo e selecionar triângulo, está funcionando, ok? Vamos agora para a opção de mudar as cores. Vamos ver aqui. Aqui ele está dizendo aqui, ó, que com esse objeto que foi selecionado, eu quero aplicar aqui, ó, essa série de propriedades. Eu vou copiar essa propriedade aqui para poder a gente aplicar, certo? Vou copiar ela aqui. Vou vir aqui em user form, vou colocar vou aumentar ela aqui um pouquinho, vou colocar aqui embaixo o botão, vou chamar ele de btn aplicar e aqui no caption dele eu vou botar aqui aplicar, vou colocar aqui esse texto aplicar. Dentro desse código, desse botão aqui, eu vou inserir o código que a gente acabou de pegar, certo? Vamos dar um play. Isso só vai fazer mudar para uma cor, tá? Elipse, aplicar, vermelho. Triângulo, selecionado, aplicar. Poxa, bacana, Bela, mas aí se eu quiser mudar para outras cores, certo? Vamos criar aqui e vamos aprender já uma outra ferramenta, certo? Vamos começar colocando aqui, vamos dar uma lida rapidinho aqui nesse código aqui do aplicar, aonde nos interessa, né? Ele está dizendo aqui, ó, ele quer que fique visível, que seja uma cor sólida, que a transparência dele seja 0%, ou seja, não estou aplicando nada de percentual de transparência para ele,
Mas o que a gente quer trabalhar aqui, ó, é a cor, o forecolor dele, né? Ele está chamando para trabalhar com o forecolor com o padrão RGB. O que é o padrão RGB? O padrão RGB é uma escala de cor que vai de 0, é um padrão de cor, né? Que ela tem 3 faixas. Você tem a faixa de red, green e blue, vermelho, verde e azul, e que a sua intensidade varia de 0 a 255, onde 0 é a ausência daquela cor e 255 é o máximo daquela cor, certo? Sabendo que quando você coloca 0 em todas as faixas, você tem o preto, né? E quando você coloca 255 em todas as faixas, você tem o máximo, que é a mistura de todas as cores, que é o branco, certo? Então, isso aqui é beleza. O que é que eu vou fazer para controlar essa intensidade de cor aqui, fazer a variação dessas cores? Eu vou colocar aqui uma barra, uma scroll bar, para poder fazer essa variação, ok? Eu vou colocar aqui 3 scroll bar, com cada um representando uma cor. Eu vou colocar uma label primeiro, para R, certo? Para o G e para o B, certo? Eu vou até colocar aqui um pouquinho mais para baixo esses 2 caras, certo? E vou trazer aqui pra gente, ó, a barra de rolagem. Vou colocar aqui a barra de rolagem, certo? Eu vou colocar ela aqui, vou copiar, vou colar essa para esse cara aqui e essa para esse cara aqui, certo? Um para vermelho, um para vermelho, um para verde e um para azul, certo? Eu vou colocar aqui para aplicar. O que mais eu vou colocar aqui? Eu vou aproveitar aqui, ó, e já vou configurar eles. O número mínimo, a barra de rolagem, ela trabalha com a faixa que você vai definir o mínimo e o máximo que ele vai colocar de valores. No nosso caso, ele está trabalhando com 0 até 32.767. Eu vou mudar isso aqui até 255, que é a faixa máxima que a nossa faixa de cor pode ser representada, correto? E vou colocar aqui também, para facilitar, 3 caixinhas de texto, certo? Poderia ser também uma label, mas eu vou colocar uma caixinha de texto, certo? E esse daqui eu vou chamar ela de txtr, txtg e txtb, certo? Primeira coisa que eu vou fazer agora é dar um clique duplo aqui no R. E aqui, ó, ele já está pegando o evento change, ou seja, quando alterar. Quando eu alterar o scroll bar, eu esqueci de botar o nome dos scroll bars, me perdoem. Vamos colocar aqui o nome para os scroll bars. SCB scroll bar R, SCB G e SCB B, ok? Agora sim, clique duplo. Ele já está aqui trazendo para o scroll bar R o evento change, quando ele for alterado. Quando ele for alterado, eu quero que o txt r.value seja igual ao scbr.value, ok?
Vamos dar um play, vamos ver se está funcionando. Certo? Beleza, né? Já está aqui tranquilo. A mesma coisa eu vou fazer com G e eu vou fazer com B. Mas antes disso, eu já vou colocar aqui, ó, que esses três caras aqui, ó, o value deles começa com 0. Certo? Que é quando ele já começa aqui a barra. Ok? E aí fica mais fácil. Eu vou dar um clique aqui no G. Posso copiar isso aqui, ó. Colar aqui, ó. E só mudar isso aqui também. G, como a gente já padronizou. E G. Vamos voltar aqui. Vamos dar um clique no B. Ctrl V novamente. E aqui mudar para B e B. Vamos ver aqui como é que ficou. Funcionando perfeitinho, certo? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Agora que a gente determinou, já está conseguindo ver bonitinho como é que está ficando aqui, eu posso já começar a trabalhar aqui no meu aplicar. O que é que eu quero aqui no meu aplicar? Vou aumentar aqui. Eu quero que os valores que foram atribuídos nas barras sejam postos aqui no meu evento, no meu padrão de cor aqui para aplicar, certo? Então quem vai ser o primeiro trabalhando com RGB? O primeiro vai ser o TX, o SCBR.value, certo? Esse vai ser o valor do SCBR. Esse vai ser o valor do SCBG.value e aqui RGB SCBB.value. Ok? Então eu coloquei aqui o valor do scroll bar R, o valor do scroll bar G e o valor do scroll bar G, perdão, e o valor do scroll bar B. Certo? Vamos dar um play. Agora sim, vamos lá. Vou selecionar aqui a elipse. Vou colocar aqui, ó, a faixa de cor. Vou botar 155 de vermelho, 45 de verde e de azul. Eu vou colocar aqui 200. Vou aplicar e ele aqui ficou lilás. Vou selecionar o triângulo. Vou colocar aqui o triângulo um pouco menos de, vou colocar ele com 0 de vermelho e com 100% aqui, ó, 255 de verde e de azul. Olha só a cor que vai ficar. Vou selecionar aqui o retângulo e vou pôr aqui, ó, 255 de vermelho e 255 de azul. O verde eu vou deixar zerado. Ok? Então, vocês têm aí agora um misturador, né? Para você criar cores e testar, experimentar essas cores direto aqui no Excel. Você acabou de desenvolver aqui um misturador de cores simples, básico e bem funcional até, certo? Você poderia implementar, melhorar o seu código se você quisesse, né? Por exemplo, você poderia colocar aqui, ó, uma caixa, certo? E nessa caixa, o caption dele você poderia tirar, deixar sem caption, por exemplo, e fazer isso aqui como um preview, por exemplo, né? E aqui no evento change, aqui no evento change do R, cadê? Onde é que ele está piscando aqui? Você já poderia dizer aqui, ó,
que o frame color ponto ForeColor ponto igual a RGB, e aí dizer que é igual a scroll bar R r.value, g.value e b.value. Então R, G, B, por exemplo, quando ele for alterado. Então eu vou copiar isso aqui mesmo e vou colar aqui, ó, aqui e aqui. Vou dar um play, né? Ele não apareceu, deixa eu ver o que foi. FR1.ForeColor, deixa eu ver aqui rapidinho. ForeColor dele, deixa eu só colocar um branco para começar. Branco. Deixa eu ver se ele tá ficando branco. Não bem um branco não, mas tá, deixa eu ver aqui na aparência dele. Backcolor, perdão, eu botei ForeColor, é backcolor, né? Vamos ver aqui onde está ForeColor, vou botar backcolor, e aqui o backcolor, certo? Vamos dar um play. Aumentando aqui, ó, a intensidade. Já tô vendo a cor que ele vai ficar ali, ó, mais ou menos. Essa cor que eu quero, não é essa cor aqui, é essa cor, mais ou menos essa cor. Tô fazendo tipo um espectro ali, ó. Beleza, é isso que eu quero aplicar aqui no meu verde. Então eu fiz aqui uma aplicação, tô vendo mais ou menos já a cor, mais ou menos não, já tô vendo a cor que vai ficar aqui, né? E aí eu já tô alterando aqui, ó, esse verde fica mais agradável, não, esse verde mais escuro, um verde mais bandeira. Quero aplicar essa cor nesse cara, e aí eu já tô vendo aqui, tô tendo um preview aqui e já tô aplicando aqui nos meus objetos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse projetinho, né, que a gente fez. É um projetinho simples, na verdade, mas é um projeto que visa você entender como você usar aí uma macro, por exemplo, para você estar desenvolvendo seus códigos aí, para você usar como uma colinha, né? Colar é permitido, né? Fazer uma colagem dentro de programação para você aproveitar aí aproveitar aí a informação, usar como método de pesquisa e tudo, é permitido sim. É permitido. Então você está tendo aqui a oportunidade de ver, não, como é que fiz uma bobagem aqui. Como é que eu vou fazer aqui como é que eu vou fazer aqui como é que eu vou fazer aqui um determinado código, né? Como esse código vai funcionar a partir de uma macro, como eu vou desenvolver isso.
Você aprendeu como selecionar um objeto aqui e tal. Você poderia estar usando isso para, por exemplo, selecionar uma célula, por exemplo, né? Você poderia estar usando para selecionar uma célula ou o que quer que seja. Então, pessoal, eu acredito que o objetivo foi atingido aqui. Você viu como usar uma macro para poder aprender um pouco sobre o código de Visual Basic, né? Aprender como utilizar ele. Aprendeu como usar um scroll bar, certo? E já aprendeu aí um pouco sobre o método RGB. Deu um plusinho aí, aprendeu um pouco sobre o padrão de cores RGB, né? E mais uma vez aí como manipular objetos dentro do Visual Basic, né? A gente vê como manipular uma caixa, né? Um frame, né? Dentro do Visual Basic, certo? Então, na hora de salvar, só não pode esquecer, opa, só não pode esquecer de salvar já no formato correto, né? Salvando aqui na área de trabalho, tá uma bagunça a minha área de trabalho. Aula 7. Opa, não, o look aqui está desativado. Vai salvar sem e perder o VBA? Perder o projeto? Não, vamos escolher aqui, ó, XLSM, vamos salvar e nosso projeto está salvo. Ok? Pessoal, eu agradeço a todos vocês aí que estão acompanhando as aulas, estão curtindo, tá se inscrevendo no canal. É realmente muito importante que vocês se inscrevam, é muito importante que vocês marquem aquele sininho para que vocês recebam as notificações. E o curtir ajuda só a jogar o vídeo para cima. Eu fico muito grato porque eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, eu posso produzir mais desse tipo de material, certo? Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre trabalhar com as páginas, né? E aí a gente dá uma pausa na gravação de aulas de Visual Basic e a gente vai entrar vai alimentar uma outra playlist. Caso vocês queiram que eu continue gravando esse tipo de material logo na sequência, ao invés de voltar para o PHP ou para o MySQL ou para o Excel mesmo, estado básico, eu ainda não me decidi qual vai ser o próximo material que eu vou fazer. Vocês notifiquem aí para mim, mandem uma mensagem e eu vou seguir o que vocês querem por democracia, ok? Então eu agradeço e bons estudos.